Vocês que estão aqui, que me conhecem, sabem, né? Eu sou Evandra, eu sou médica, sou cirurgiã plástica, sou dermatologista e eu convidei essa mulher maravilhosa que eu conheci anos atrás numa situação completamente inédita, fazendo um trabalho de autoconhecimento. Ela, ela era desse mesmo instituto onde eu aprendi muita coisa, e depois a gente foi para um outro lugar, cheio de energias. Ela me levou para conhecer esse outro mundo, e aí foram muitas histórias a partir daí. Então, quero que você se apresente, conte-nos tudo. Bom, primeiro, boa noite. Mais uma vez, me sinto muito lisonjeada de estar aqui na sua página com o seu público. E falar de Evandra, né, gente, é complicado, porque essa mulher, ela é uma ogiva nuclear, né? Cada vez que a gente encontra com ela, ela tá numa nova versão, ela tá numa velocidade incrível. E como ela disse, nós nos cruzamos num tempo do autoconhecimento, depois numa busca espiritual. E hoje eu venho com uma outra proposta, mas que não abandona nenhuma dessas coisas, né, Evandra? Pois Então, é. assim, então, assim, hoje eu vou entrar como uma terapeuta, mas antes de entrar como terapeuta, eu quero apresentar o que eu vivi e como eu vivi esse processo, como estamos no Outubro Rosa, sobre um câncer de mama. Então, meu nome é Eliana Pigato, vou fazer 57 anos daqui uns 20 dias. E, Parabéns! e hoje eu trabalho com autoconhecimento, tenho duas filhas, trabalho com autoconhecimento, trabalho hoje ajudando mulheres a não adoecer. Porque um dia eu já vivi desse lado aí e eu sei o que acontece com a parte emocional, a parte espiritual, a parte física, né? De uma pessoa que passa por um grande desafio da vida que chega de repente. Então, como um câncer, por exemplo, que foi meu caso em 2011. Você já era psicóloga, certo? Terapeuta, quando aconteceu o problema de saúde. E como foi todo esse caminhar? Porque a gente sabe que a doença, ela acontece quando o corpo, de certa forma, ele não tem outra voz. E aí ele usa esta voz. Então, conta direitinho como é que foi isso. Então, Evandra, desde 1998, quando eu entrei nessa empresa, né, de autoconhecimento, eu entrei buscando autoconhecimento, porque naquele momento eu estava passando por uma separação conjugal. Ali eu fui olhando que o autoconhecimento, ele era libertador, por quê? Porque eu percebi que eu estava tendo uns comportamentos e até essa separação foi fruto de padrões familiares que a gente carrega, heranças emocionais que a gente carrega. Eu estava vivendo uma história muito parecida com a da minha mãe. E por conta disso eu passei por uma separação, eu separei, para mim, né, de tanto ouvir dentro de casa, homem não prestava, enfim. Eu vivi nesse universo 17, 18 anos. Só que toda criança, toda pessoa que traz uma criança que se sentiu sozinha, abandonada, rejeitada, ela tem uma tendência a ser uma pessoa salvadora. Então, o comportamento é salvar todo mundo, que é o que eu fazia nos treinamentos. Então, eu acolhia as pessoas, eu abraçava, eu salvava, eu participava dos processos. É um comportamento inerente a uma criança que viveu sozinha, que se sentiu excluída, que foi uma gravidez muitas vezes não desejada. E aí esse comportamento faz com que essa menina, né, falando no meu caso, mas homem também, tenha uma tendência a ser salvadora, ou seja, ela salva todo mundo e esquece dela, ela se negligencia. Você sabe que às vezes eu começo a pensar também que quando não é assim, né? Você cria uma barreira tão intransponível entre você e o outro, que é uma proteção que você acaba se isolando num comportamento assim muito de ostra mesmo, né? Eu acho que são dois polos que acontecem muito nessas situações, né? E na verdade, como você mesmo disse, é uma proteção, não há nada Uhum. de ruim. O que acontece? Se torna ruim quando eu fico muito tempo ali e não percebo que eu tenho que me desenvolver, porque até a ostra, né, a pérola, ela se desenvolve dentro da ostra. Exato. Mas aí você foi observando isso, como é que foi? Conta mais. Aí depois, quando eu comecei a perceber esse padrão, como que eu percebi esse padrão? Quando eu fazia meus exames de rotina, eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidei muito da minha saúde. Todo mês de outubro eu fazia minha mamografia, eu tinha próstata desde 2000, no caso, né? E eu fazia meus exames. Porém, em 2011, me veio aquela coisa assim: ah, não vou fazer exame não, isso é muito chato. Você vai fazer uma mamografia, aperta a mama, é uma coisa chata. Mas uma vozinha que você pode chamar dos seus mentores, sua intuição, me disse: não, vai fazer o exame. Ali eu detectei, foi detectado um ponto muito pequeno embaixo da axila,
que eu acredito que o médico ali foi um anjo, porque qualquer outra pessoa, ultrassom, a mamografia não pegou, mas o ultrassom pegou. E aí ele falou: olha, Liliana, tem uma coisa diferente aqui, vai numa mastologista. Quando nós chegamos lá, eu falo que hoje, graças a Deus, os médicos têm olhado de uma forma diferente em dar a notícia. A notícia chegou meio que um soco na boca do estômago. Você tá com câncer. Era assim, não era nem uma coisa assim, te preparando. Pá! E aí eu fiquei 2 minutos processando o que ele tinha falado. E na hora passa um filme. Aquele negócio que as pessoas falam de passar filme, passa mesmo. Me veio assim, por que eu? Se eu tenho uma alimentação boa, se eu faço exercício, se eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, eu estava olhando para o externo. E ali eu não tinha olhado o quanto eu estava me negligenciando. E não era negligência física ou, vamos dizer, de alimentação, era emocional. Por O quê? quanto a correria do dia a dia estava engolindo, de alguma forma, aquilo que você sentia, aquilo que você precisava trabalhar, aquilo que era importante, é isso? Olhar para mim, porque se a gente não para nos olhar, é fato que estamos vivendo provavelmente a vida da nossa mãe ou do nosso pai. Ou da nossa avó materna, porque nós bem sabemos que nós vivemos na barriga da avó materna quando a mãe estava grávida da gente. Então é uma ligação. A mãe e a avó materna é uma ligação muito profunda. E nós trazemos muitas coisas delas. Nós só vamos perceber os padrões repetidos quando ou entramos no autoconhecimento ou passamos por alguma doença. Porque daí a gente vai investigar. E aí, Ah. quando eu olhei para essa situação, eu percebi. Na hora que eu tive essa notícia, né, Evandra? Primeira coisa, quanto tempo eu tenho? Será que eu vou ver meus É, porque netos? você tem filhos e tudo mais, então teve toda essa preocupação. Só que naquele momento, o que que eu trouxe? Eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, eu perguntei para o médico: o que que eu devo fazer? Eu lembro que eu saí da minha cidade americana e fui me tratar no ICESP, em São Paulo, que é um hospital referência de câncer na América Latina. Então, graças a Franli, que você bem conhece, né, a minha irmã de alma e coração, eu entrei naquele hospital abençoado e ali, quando eu passei com o médico, eu perguntei quais são as etapas. Aí eles disseram: primeiro nós vamos fazer novamente a biópsia aqui em São Paulo. Depois nós vamos fazer a cirurgia, porque o tumor era pequenininho. Depois da cirurgia, quimioterapia, não precisei de rádio. Depois a reconstrução da mama. Então eu dividi em etapas. E aí eu falei, então, qual a primeira etapa? Só que a primeira etapa, para mim, tinha um passo antes. Eu preciso olhar para a minha vida e ver o que está doendo em mim. O que eu deixei de olhar. E aí eu fui perceber a péssima relação que eu tinha com a minha mãe e com o meu pai, porque eu vivi dentro desse relacionamento tentando salvar minha mãe e salvar meu pai. E eu deixei de ser eu. Então, horas eu era marido da minha mãe, horas eu era esposa do meu pai, eu era menos filha. Então, todas as dores que eles viviam, eu tomei para mim. Porque como eu fui uma gravidez indesejada, eu carregava a culpa desse relacionamento que não era tão bom como se fosse a culpa minha. Então, eu costumo dizer que o câncer não vem do dia para a noite. O câncer, ele dá um start nas células, todo mundo tem células cancerígenas, quando ocorre um trauma emocional. A partir dali, essas células começam a se formar de uma forma errada. E ali, o câncer, né? Eu costumo dizer assim, eu tive com 41, mas com certeza começou na minha Jovem, né? infância. Tava É, jovem, antes exatamente. do que seria considerado no passado faixa de risco. Que no passado a faixa de risco era 50. Agora que a gente já está vendo que 40 já começa a precisar fazer mamografia direto, né? Exatamente. E ali eu comecei a fazer um balanço da vida, mas a primeira busca que eu fui foi a espiritual. Porque eu sempre acreditei que nós somos o espírito habitado num corpo, independente da crença que a gente carrega. Então eu queria entender por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Porque tinha um objetivo, não era normal. Pelas vias naturais, não era normal eu passar por isso. Era saudável, me alimentava. Por que eu estou passando por isso e o que isso vai me trazer? Lógico, tem o momento da negação, tem o momento da revolta com Deus. Se você fica bravo, você fala, todo mundo tem tanta gente ruim, por que você está sendo a. Só que a gente esquece dos propósitos de Deus naquilo que a gente passa. E ali nessa busca toda de entender o espiritual, olhando para o emocional, eu fui juntamente passando pelo processo. Então, eu fiz a biópsia, depois eu fiz a cirurgia.
Quando eu fiz a cirurgia, Evandra, eu fiz a mastectomia, ou seja, abriu a mama toda. Na época, gente, para quem acredita, eu fiz um tratamento espiritual e não acharam o tumor quando abriram a mama. Então o médico me falou: a gente não achou o tumor. Aí falaram: vamos fazer uma sepsia, vamos tirar tudo e limpar. Porque se ele se escondeu em algum lugar, a gente vai limpar. E aí foi feito isso. Tiraram toda a mama. Eu sou grandona, eu tenho 1,80 m, então ficou um buraco gigante. E eu lembro que quando eu saí do centro cirúrgico, como eu sou objetiva, eu já olhei, tirei assim, olhei o lençol e vi aquele buraco. É uma sensação de, obviamente, de invasão, né? É uma coisa muito. A gente já tá com o emocional muito bom, gente, porque é uma brutalidade no sentido de perder uma parte do seu, de um membro seu. É um luto bem grande, né? É um Muito, luto, é uma dor de luto mesmo, daquela muito. assim, falta alguém aqui, falta Falta. o eu, morre-se, né? Naturalmente, assim, aquele seu eu antigo vai morrer, não tem como. Não tem como. E aí, quando eu olhei, né, eu meio que levei na brincadeira, porque a gente tem várias vertentes de aceitação. Eu brinquei, até eu levantei e falei assim para as meninas que estavam no quarto, falando ali, gente, eu tô monoteta. Porque eu tinha que, de alguma forma, começar a aceitar aquilo que era novo para mim. Porque ou você aceita ou você aceita. Você vai ter que se adaptar com o novo corpo, com a nova pessoa que tem uma mama com a prótese, a outra mama que tem a glândula e a prótese. E eu fui levando dessa forma. Cada um vai buscar o seu jeito de se adaptar. Aí, a partir daí, Evandro, eu fiz. Foi dado 10 sessões de quimioterapia da vermelha. Então, eu caí o cabelo, fiquei carequinha, né? Mas eu quero abrir um parênteses aqui para contar para vocês que quando eu fui raspar minha cabeça, foi exatamente na época daquela novela que eu esqueci, a Carolina Dickman raspou a cabeça. Foi exatamente nesse período. Foi na semana que ela raspou, eu raspei o meu, porque o cabelo caía muito. E eu vi uma frase da minha filha que eu acho que vai fazer sentido para algumas pessoas que conhecem pessoas que estão passando pelo câncer, né? Ela disse assim: mãe, o que você mais gostava em você? Porque eu tinha perdido já o peito, né? Tinha feito a cirurgia e tinha raspado a cabeça. Aí eu fiquei até brava com ela, porque eu tava mexida. Eu falei: filha, a minha mama, que eu tinha feito a prótese, e o meu cabelo. Ela disse assim: por que será que Deus tirou tudo isso de você? E na hora que ela pergunta, me pegou de surpresa. Aí ela disse assim: Exatamente as duas coisas principais, né? Aí ela dizia assim: sabe por quê, mãe? Ela tinha 15 anos na época. Para você enxergar que você é muito mais que um cabelo e um peito. E aquilo mudou minha cabeça, mudou o jeito de eu olhar para tudo aquilo. Eu, na hora, falei assim: Deus tem um propósito muito grande na minha vida que agora eu não estou enxergando, mas que eu sei que vai acontecer. Por enquanto, eu vou passar pelo processo. E aí, É, passando por esse essa processo. coisa do agora, né? O agora, ele é muito importante. É esse momento agora é que eu não estou vendo, né? É. E assim, sabe, Evandro, muitas pessoas me procuram dizendo assim: Liana, recebi um diagnóstico de câncer de mama. Me ajuda. Gente, eu vou falar de um jeito que pode parecer muito frio, mas não tem quem vai te ajudar. Ninguém vai tirar você da torre e te salvar. Não vai passar o príncipe com o cavalo e ir lá buscar você. Não vai, porque esse processo, ele é único, ele é seu. E ele veio por um propósito maior. Justamente porque essa mulher que tinha uma criança que vivia salvando as pessoas precisava se salvar. Deixa eu só te interromper um segundo, que eu acho que é legal, essa parte é muito importante. Eu estou apanhando aqui para tirar os comentários da tela. Vamos ver se a gente Ó, consegue o desativar um meu pouquinho. travou. O meu Pronto, travou. Você pode deixar os comentários aí para você, porque o meu travou aqui. Se tiver alguma pergunta, você pode fazer aqui, porque eu não tá. consigo ver quem está comentando. Então tá bom. Então, assim, é porque fica subindo bastante É, coisa, mas agora é o momento que a gente vai focar nessa coisa que eu acho muito importante. Quer dizer, quando nada mais te resta, você foi buscar lá longe, dentro de você mesma, uma energia que é a energia de verdade, né? Então, esse momento é importante, eu queria que você colocasse para nós, assim, exatamente. eu acho não, eu tenho certeza que todos nós trazemos essa energia vital, que é a energia da vida. Aquele momento em que o bebê escolhe nascer, aquele choro de vir para o mundo.
Todo mundo tem esse grito guardado dentro de nós e nós não praticamos esse grito todo dia que a gente acorda e vai para a vida. A tendência é a gente ficar acomodado. A gente só dá esse grito quando a gente encontra, por exemplo, uma mãe vê um filho sendo maltratado, quando você vê um filho que vai ser atropelado, você entra na frente desse carro, quando você vê algo fora que você quer ajudar ou salvar. Só que quando é com você, a E aí tendência é você desistir. procurou, aí você procurou essa coisa sua que fala assim, olha, é um grito de sobrevivência e veio junto uma questão, né? Quando você coloca assim, que a sua filha te perguntou, o motivo dessa dor tão potente? Porque aprendizado é assim, ou é pela dor ou é pelo amor. E você estava me dizendo que o seu primeiro resgate foi do lado espiritual. Foi. É super bonito isso, mas vamos lá, É continua. assim, existem as perguntas assim, se não for você, quem? E por quem? Eu acho que essas perguntas nós precisamos todo dia ao acordar fazer. Se não for eu que tenho que fazer o que precisa ser feito, quem vai fazer? Sou eu. Por quem eu faço? Eu faço pelas minhas filhas, eu faço por mim, eu faço por propósito, por que eu estou viva, eu faço por todas aquelas que vieram antes e não tiveram a oportunidade que eu tenho. Então a gente precisa ter o porquê, para quem, por quem. Porque senão a vida não tem sentido. Então, quando eu passei por todo esse processo, o que eu foquei? Eu dividi em etapas e eu coloquei depois no coração. Por quem eu faço isso? Pela continuidade da minha família. Eu quero ver meus netos, eu quero minhas filhas casadas, eu quero ver tudo isso acontecendo e eu quero ver a Eliana também dando a volta por cima. Porque existia uma criança dentro de mim que queria, sempre foi vencedora. E eu não ia desapontá-la. E aí eu fiz o processo, dividi em etapas, busquei todo tipo de ajuda. Não se busca um tipo só de ajuda, porque nós somos seres complementares. É a mente, o corpo, a psique, a alma e o espírito. Tem que olhar para tudo isso. Não existe só falar é a mama, não é. Nós não somos só um pedaço de carne, nós somos o que move aqui dentro. E eu fiz todo esse processo, e na busca tanto do espiritual quanto do emocional, que eu percebi que eu precisava me aceitar. Como eu me senti rejeitada, eu me rejeitava. E ali eu entendi. Agora eu vou passar pelo processo, eu vou entrar em centro cirúrgico, eu vou ficar sem cabelo, eu vou ficar sem peito. Quem tem que me aceitar? Sou eu. Então, na verdade, a rejeição não vinha de fora, vinha de mim mesma. E o câncer, de alguma forma, ele vem para você começar a aceitar quem você é e tudo que você viveu, se perdoar acima de tudo. Olhar para as relações do passado e perceber o que você está carregando que não é seu. Porque as células, elas escutam você falar o tempo inteiro dessa dor, escuta o tempo inteiro essa mágoa que você carrega e o corpo ele vai responder aquilo que você acredita. Por quê? A mente pensa e o externo precisa corresponder, porque se você pensar que a mente e aqui o externo não corresponder, vai dar um colapso. Então, por isso que a gente fala, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você pensa, que você está traindo. Com palavras que você usa, né? Quais você usar, tá difícil, mas na verdade está desafiador, porque Desafiador. eu vou te ajudar. Não, você pode fazer sozinho, eu vou contribuir com você. Então, assim, são palavras que a gente às vezes usa no dia a dia e que podem ser trocadas por outras muito mais motivadoras, muito mais potentes, que nos carregam para um lado muito mais positivo. E não que o positivo seja uma obrigação, né? Uma vez eu escutei, é muito chato isso da ciência da felicidade, que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, né? Não é isso, gente. Mas é que o nosso cérebro ele está treinado, né? Para olhar 2 vezes mais ou 3 vezes mais para o negativo, até por questões de sobrevivência. Então, quando a gente pode estimular um pouquinho o positivo, por que não, né? E é aquela É coisa, melhor, né, porque Evandra? sim. Tudo vem do passado, tudo que você aprendeu na sua casa. Se você teve uma vida onde a sua mãe trabalhou muito, a vida foi pesada, hoje, quando a vida leve chega para você, não é que você não quer, é que para você é familiar É a vida estranho. pesada. Então, E você tem. acaba fazendo com que fique pesado para você falar assim: aqui eu conheço, porque o leve eu não conheço. E aí é assustador quando você não conhece, é amedrontador. E aí, quando a gente passa, e aí, quando a gente desperta, gente, como a Evandra falou, a doutora Evandra falou, ou é pelo amor ou pela dor.
Infelizmente, hoje está mais desafiador as pessoas ir pelo amor. Elas estão precisando passar por um perrengue para mudar a mente, o comportamento e automaticamente ver novos resultados. Então, esse processo todo para mim, Evandra, quando eu olho lá para trás, né, quando eu vou dar palestra, eu sou convidada para uma live, eu busco na memória. Deixa eu ver o que eu lembro. Porque eu ressignifiquei tanto isso que hoje eu sou muito grata, parece loucura. Eu sou muito grata ao câncer que eu tive. Porque as Isso pessoas que eu ia te falam assim, perguntar, por quê? porque, Eliana, o que que mudou? Né? Assim, eu lembro que na época também que eu passei pelo câncer, o Reinaldo Gianecchini tinha passado por um câncer, um linfoma, e ele deu um depoimento que na época eu questionei, né? Eu falei, eu não pensei dessa forma. Ele disse assim, eu tô vendo as pessoas de uma outra maneira, eu tô vendo a vida. Eu falei, eu não, eu fiquei mais egoísta. Por quê? Porque o câncer, eu sempre falo para as pessoas, ninguém vai passar por você. Aliás, nenhuma doença. O câncer, para mim, é um sinal dizendo o quê? Você cuidou muito do outro, agora cuide de você. Então, não é para eu continuar vendo o outro, fazendo para o outro, é para eu começar a olhar para mim, cuidar de mim, me tratar como um território sagrado, se impor, colocar limites. Então, a Eliana, ela começou a olhar muito mais para a vida dela. Ela começou a investir muito mais nela. E com todo esse autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu comecei a perceber que não é o outro, nunca foi o outro, sempre fui eu. Eu que me criticava, eu que me rejeitava, eu que não me apoiava, eu que me colocava para baixo, eu que não acreditava em mim. Então, Joana de Ângeles já dizia, no final da vida você sempre vai ver que nunca foi o outro, foi você contra você mesmo. Então, a doença, ela vem, gente, a doença é uma mensageira. Que mensagem que essa doença está querendo te dizer? E aí você fala que eu não tô feliz no casamento, que eu preciso liberar um perdão para minha mãe, liberar um perdão para meu pai, apesar que se a gente for olhar a parte sistêmica, não é o caso, a gente não libera perdão para pai, mas enfim, a gente precisa olhar o que não tá bem. E muitas vezes a falta de aceitação do que aconteceu no passado é algo que você carrega a vida inteira. Enquanto aquilo não for do jeito que você quer, você não aceita. E aí é onde você está propícia a desenvolver uma doença. Não, porque aí você fica presa nessa história, né? Ela se retroalimenta. E tem uma coisa muito importante que o Bert Hellinger falava, né? Que é isso, exatamente. Você fica nesse emaranhado, ninguém sai, ninguém progride, e tudo que acontece é uma desenergização. Ou seja, você realmente vai perdendo aquilo que poderia ser bom, né? E o Bert também dizia assim, né, Wanda, que quando um filho ainda culpa seus pais, fracassar é como se ele estivesse penalizando os pais. Então, adoecer, ficar à beira da morte ou fracassar financeiramente, falir numa empresa, é uma forma de castigar esses pais. Porque eu estou penalizando, enquanto vocês não olham para mim, enquanto vocês não me aceitam, enquanto vocês não olham como eu sou uma Não me pessoa legal, eu vou enxergam, né? adoecer. Eu vou adoecer para receber esse cuidado. E quando eu adoeci, eu percebi duas coisas. Eu queria o cuidado da minha mãe e eu queria o olhar do meu pai. Eu percebi nitidamente, porque quando eu entrei no centro cirúrgico, faziam 8 anos que eu não falava com meu pai. E ali eu peguei o telefone, foi um ato assim que eu fui lembrar isso 4 anos depois, para você ver que acho que eu tive um apagão. Eu peguei o telefone, olha que coisa mais louca, vocês vão achar absurdo, mas eu estava no ápice da minha dor. A minha criança pedindo, pai, olha para mim. Eu peguei o telefone da enfermeira, liguei pro meu pai, falei, pai, eu tô com câncer, tô no centro cirúrgico e a culpa é sua. A ligação caiu. E aí, acho que eu fui sedada e fui. Isso era um grito de uma criança dizendo para esse homem, para esse pai, que na época eu acreditei que ele não olhava para mim, dizendo: olha para mim, pai, porque eu precisei adoecer para você poder olhar para mim. E uma coisa muito interessante é que a gente mistura as coisas, né? O nosso pai, ele deu o possível dele, mas o homem que vive dentro desse super-herói pai é que falha. Então, na verdade, você estava assim, olha, eu quero a sua energia, o colo gostoso, aquele que me deu a vida, mas eu desprezo aquele que só saía para trabalhar e me largava em casa. E isso é muito, muito desconstrutivo, vamos colocar assim.
E isso com a mãe também, porque nós temos uma doença que todo mundo sofre, ilusão. Meus pais têm que ser perfeitos, minha mãe devia levar na escola, eu devia ser buscado pelo meu pai, e assim vai, gente. E nós temos os pais que são os melhores para a gente evoluir na Terra. Mas é uma Você fala ilusão. ilusão, eu chamo expectativa ou esperança, né? A gente fica só naquela coisa de expectar. Ah, eu quero, eu desejo e não olha para quem você tem. A não ser quando você perde, que aí vai chorar na beirada do caixão, né? Que é muito ruim. Exatamente. E aí eu fui olhar para essa relação e eu fui entender toda a dinâmica, Evandra. Inclusive, até te falando agora aqui, ó, a partir de tudo isso que eu passei, obviamente, depois de um tempo, eu escrevi um livro. Quero te entregar, inclusive, esse livro que eu escrevi, tem o prefácio do Joel J, que ele Eu chama vi 100%. você lá, eu vi você no Pablo falando que você ia transformar. Depois você foi no Joel e ele te falou assim: quantos dias? Em quantos dias você vai escrever esse livro? E aqui ele fala 100% você. Quando você toma seu pai e sua mãe, você pode ser quem você quiser. Então aqui é um livro bem simples, mas que conta a história, não da Eliana, de todo mundo. Por quê? Porque aqui eu conto a história das nossas crianças interiores, a expectativa que elas têm dos pais. E hoje, eu que trabalho com autoconhecimento, a gente não percebe o quanto os adultos não têm prosperado, têm adoecido, porque de alguma forma eu quero voltar para a infância, aonde eu tinha segurança e proteção com os meus pais do lado. E eu costumo dizer que amadurecer é diferente de adultecer. Amadurecer, todo mundo amadurece. Adultecer, poucos estão fazendo isso. Só que quando você vê o mecanismo da nossa sociedade, você vai ver comportamentos muito infantilizados. Né? De adultos que hoje não querem trabalhar, estão na casa dos pais até 30 anos, exigem dos pais uma vida confortável. Por quê? Porque eles ficaram presos na esfera do pai e da mãe. E aí, se eles não conseguem pelas vias de fato, eles vão adoecer. E hoje, você está acompanhando, você como médica, eu nunca vi tanto, o índice tão alto de depressão, síndrome do pânico, é, como é que fala? Depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Fora os outros traumas que tem a ver na leitura biológica com tudo isso, né? Que são as alergias, psoríase, dermatite de contato, dermatite atópica, né? Que são os traumas de separação, que a gente já sabe da leitura biológica, tanta coisa. Infarto, quando você perde seu território. Então, assim, é muita coisa do campo das emoções e da consciência e das energias que hoje, inclusive, a medicina vem estudando mais, então quem mais estuda isso é a cardiologia, né? O quanto os cardiologistas hoje estão indicando meditar para melhorar doença de hipertensão, doença de arritmia cardíaca, enfim. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que, finalmente, né, Amém. essa área da medicina ancestral, ela está resgatando. Então, quando a gente olha para os grandes estudiosos, Sêneca, Hipócrates, todos eles já falavam isso, né? Que não é só a embalagem que adoece, o lado de dentro adoece primeiro, a embalagem demora a mostrar o mofinho que está lá dentro. Então, quando você me fala tudo isso, como é que você dividiu a construção do seu tratamento, é tudo muito lindo, tudo bem assim. Quer dizer, o que eu não dou conta, como é que eu faço? Eu tenho uma admiração por como você conduziu isso, porque de longe ou de perto, eu acompanhei algumas etapas e a gente fez vários treinamentos juntas, e depois a sua outra construção, a partir foi uma coisa assim, não foi de repente, porque a gente sabe que tudo tem degraus e o insight ele vem na hora certa para quem está preparado. Mas foi uma construção linda, eu só consigo te dar os parabéns por tudo isso que você viveu e como você focou no positivo. E a gente sabe hoje, vivendo dentro do hospital de câncer, a gente sabe o quanto o ser positivo, o se propor a enfrentar tudo, traz uma sobrevida diferente, traz até
a forma de cicatrizar é diferente Tá? da cirurgia e o número de complicações, ele muda muito para aquela pessoa que está lá assim, coitada de mim, e para outra que não, tá bom, veio a doença, vamos fazer o que precisa ser feito e bora fazer juntos, né? E isso, assim, é super... é admirável. O que você diria ou como você explicaria para quem está do outro lado e está vivendo a fase do desafio, ou seja, que recebeu a notícia agora, de uma forma assim, leve, mas de uma forma muito construtiva? O que ela pode fazer, para onde ela olha primeiro? Olha, eu falo como chega muitas pessoas assim para mim, Eliana, recebi um diagnóstico de câncer. É assim, por semana, eu falo muitas porque eu gostaria de não receber nenhuma. Então vamos É, supor, de 5 a 8 mulheres sempre me procura, Eliana, recebi um diagnóstico de câncer de mama. Me indicaram você, você pode me ajudar? A primeira coisa, eu sou muito realista, né? Eu falo que a realidade faz a gente despertar. Então eu falo assim, olha, eu não posso te ajudar, mas eu posso te dar algumas dicas do caminho que eu trilhei. E se você escolher trilhar esse caminho do olhar para o todo, a chance de você entender o porquê e para que você está passando se torna mais leve. Porque o tratamento em si, necessariamente, você tem que passar, ele não vai ser leve. O que vai ser leve é entender que você tem que passar por ele. Eu acho que isso já é um ponto que muda a página. Então, por exemplo, eu não vou. Você vai ter que passar por químio? Vai embora. Hoje mudou muita coisa, hoje a medicina avançou. Então, assim, é leve você entender. Porque o que, que dá pânico nas pessoas? A falta de conhecimento. Então, quando você entende o processo, você se torna comprometida com aquilo. É como se você entendesse assim: se eu não passar, o pior pode acontecer. Então, cabe a mim passar. Então, para mim, não foi leve o tratamento, tirar mama. Não é leve, porque a gente tem que passar, mas foi leve compreender. Compreender que o processo eu tinha que viver. Então, obviamente, a hora que receber a notícia, chora. Chora, tem aquele tempo de luto, tem o tempo de medo, é normal. Nós nunca, quando criança, aprendemos a expressar as emoções. Tínhamos que ser forte. Quem chora, você é um homem, um saco de batata. Não, chore. Chore, fique às vezes um tempo reclusa, porque isso tudo vai passar. Isso passa, ou a ficha cair. A ficha cair. Quando a ficha cair, procure médicos, como a doutora Evandra, que olha para o todo. Que olha para você, é como eu falo, você vai pegar um médico. Aqui em Americana, por exemplo, eu passei com um médico que quando eu falei que eu ia buscar tratamento emocional e espiritual, sabe o que ele me disse? Você vai morrer. Então, você acha que eu tratei com esse médico? Não. Eu fui buscar um médico que tinha uma cabeça aberta. Então, você tem a opção de escolher. Eu fui buscar esse médico, cabeça aberta. Ele até foi comigo nos lugares que eu ia. Ele estudou, sentava comigo. Vou mandar paciente para você tratar o emocional desse paciente. Então, hoje, existe uma grande parte dos médicos, gente, que estão abrindo a mente para associar a emoção com o espiritual à medicina. E isso só potencializa, não exclui nenhum deles. Depois que você fizer isso, obviamente, se você tem um convênio, faça o tratamento certinho. Não queira, por exemplo, tem pessoas que falam assim: médico, tira só o quadrante. Às vezes se pode tirar o quadrante, às vezes o melhor é tirar tudo. Mas por conta Às de uma vezes o melhor é vaidade. tirar as duas, né? Os dois lados. Às vezes é tirar o bico junto. Exata. Eu tirei o bico junto, depois foi reconstruído. Mas eu conheci mulheres na época que estavam a mesma coisa que eu, que falou assim, Liana, inclusive duas faleceram. Eu não quero tirar mama, tirou só o quadrante. O que, que aconteceu? 8 meses depois, né? O médico falou: tira tudo. Não, eu só vou tirar o quadrante, que meu marido não vai aceitar. E eu disse para uma delas na época, eu falei, se você morrer, o seu marido amanhã tá com outra. Então, faça o que tem que fazer. Ela não tirou. Conclusão, 8 meses depois ela veio a falecer, e o marido, 2 dias depois, anunciou que estava com outra pessoa nas redes sociais. Fato. Então, você tem que fazer o que é melhor para você, o que é melhor para o tratamento, aliás. Nem sempre é o que você quer, porque os médicos sabem o que é melhor para você. E a partir de fazer o processo de tratamento, paralelamente, trabalhe o seu emocional e o seu espiritual. Procure um terapeuta, uma mentoria, onde vai te auxiliar para ver quais são os pesos emocionais. Porque eu costumo dizer, doutora Evandra,
Não adianta tirar o tumor se você não tira o que alimenta o tumor. Não adianta. Se era a mágoa da Está minha mãe. podando a árvore e não está matando pela raiz. Então, eu falei, adianta eu tirar um tumor da mama, sendo que eu não estou tirando a mágoa que eu tinha com a minha mãe? Então, a gente precisamos olhar para o todo. Então, o tratamento ele é inevitável. Agora, você pode tornar ele mais leve. Por exemplo, prescreveram 10 químios. Eu fiquei tão bem, que chegou na quinta quimioterapia, eles suspenderam. Por quê? Porque eu já estava bem, porque minha imunidade estava alta e eles falaram, não precisa mais de químio, ela está muito bem. Fizeram o exame, deu tudo bem e eu parei na quinta sessão de químio. Ai, Eliana, mas foi? Não sei se foi, mas acredito que contribuiu muito todo o tratamento que eu fiz paralelo. E, obviamente, quando você passa pelo processo, eu costumo dizer assim, respeite como você vai estar. Porque eu lembro na época que as pessoas falavam assim, ai, cadê seu sorriso? E a menina boazinha sempre sorria quando as pessoas pediam. Quando eu tava fazendo tratamento, eu falava, não tô com vontade de sorrir. Eu tava me respeitando. Eu tava me resguardando. Eu tinha que cuidar dessa menina que não podia ficar quieta, que não podia ter o espaço dela, que era sempre invadido. Então, tudo isso me fez cuidar mais de mim. Então, eu falo que hoje, com que eu trabalho, e depois vai fazer agora em fevereiro de 2026, 15 anos que eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Graças a Deus, eu já fiz a ultrassom e a mamografia esse Mamografia. ano. Tudo zerado, já fiz Papa Nicolau, já fiz todos os exames pela minha idade, né? Colono, endoscopia, já fiz tudo esse ano. Tudo positivo. Fiz exame de sangue, as taxas. Eu tô com uma filha, né, doutora Evandra, que vai ser médica. Então, ano que vem ela tá formada. E, Aê, é, colega, seja bem-vinda. Parabéns. e olha só, ela vai fazer cuidados paliativos, porque ela disse, mãe, as pessoas merecem viver dignamente. E não importa o estágio que elas estão. Então, achei muito bonita ela querer olhar para esse lado, né, humano também. E eu digo assim, que fazendo 15 anos eu olho para trás, quanta coisa minha vida mudou. Hoje, doutora Evandra, eu trabalho com homens e mulheres, obviamente, mas o meu público 85% é mulher. Eu trabalho, antigamente eu trabalhava com mulheres doentes. Então a gente fazia doação de cabelo, atendia pessoas com câncer. Continuo fazendo isso, mas hoje eu trabalho com pessoas para elas não adoecerem. Olharem para o emocional, para não precisar adoecer para olhar para o emocional. Hoje eu brinco que a minha terapia é preventiva. No sentido de, olha para você, você não precisa adoecer para ter o amor do seu pai, você não precisa estar doente para ter o amor da sua mãe, você pode fazer esse movimento em direção a eles. Olhar, soltar, reverenciar, honrar, cuidar da sua vida, porque você é adulta hoje. Então, hoje, esse trabalho meu da minha mentoria é preventivo. E você falou uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer hoje em dia, nós não precisamos buscar a terapia ou uma mentoria por um fato. Ah, estou com problema no relacionamento, estou com problema financeiro, estou com problema na empresa. Não. O autoconhecimento deveria fazer parte da sua vida, como faz qualquer tipo de olhar. Por exemplo, fazer inglês, fazer italiano, deveria ter um autoconhecimento. Por quê? Quando a vida traz os desafios, porque ela traz, você está aqui para evoluir, não para brincar. Se você está no autoconhecimento e no autodesenvolvimento, tudo que seria gigante como uma montanha, hoje se torna um pedregulho na tua frente, porque você está forte. Não é que seus problemas diminuíram, você cresceu. Tadashi Kadomoto já dizia, não tropeçamos em montanhas. Tropeçamos em coisas básicas. E quando a gente tem esse olhar para o básico, quem sou eu? Que dor que eu carrego? Quem que eu tô querendo ser? Eu sou esposa do meu marido, eu sou filha do meu marido, eu tô mandando meu marido ser aquilo, eu não tô no lugar certo. Bert já dizia, quando você está no lugar errado, tudo é pesado. Quando você está no seu lugar certo, de filho, de esposa, de mãe de seus filhos, tudo é leve. E o que pesa traz danos para o corpo físico, para o emocional, para o espiritual. Isso é fato. E o corpo fala, gente. Então a pergunta que eu deixo aqui para você é: o que o teu corpo está querendo te falar hoje? Seja como você falou, uma psoríase, uma dor no ombro.
uma dor na cintura, dor no joelho. O que, que a metafísica explica emocionalmente qual é a mensagem? Então, eu tenho até os livros da metafísica, a pessoa fala, Ana, eu tô com dor na lombar. Aí eu brinco com ela, ela fala assim, aí eu falo, né, o que, que é a dor na lombar, ela fala assim, nossa, eu tô vivendo isso. E aí ela fala, eu tenho que procurar um médico? Sim, sempre procuro um médico. Mas trabalhe também emocional, porque se você juntar os dois, o resultado é certo. Exatamente. Eu acho que a ciência ela evoluiu muito. Então, existem medicamentos, exames e toda uma gama de medicinas, ciência, que vão contribuir. E precisa fazer a outra parte. Então, eu vejo assim, eu brigo muito por uma medicina diferente, onde você pode, eu falo que a medicina é um hexágono, né? É corpo, mente, emoção, energia, os relacionamentos que a gente tem e a consciência que a gente leva para tudo isso. Então, nada pode ser deixado de fora. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu tentei de tudo e a minha fibromialgia não desapareceu. Não, não tentou de tudo. Você tentou todos os remédios, toda a medicina tradicional, mas e as outras coisas? A saúde, ela é sim biopsicossocial e cada bio, cada psico, cada social tem ali as entrelinhas que a gente precisa olhar. É as abas, né? Não As é à abas que se toa. abrem. Tem as abas de abrir e tudo mais, né? Porque imagina, você passar uma vida carregando uma mochila nas costas, cheia de coisas que você não precisa mais. O quanto isso é desgastante e desnecessário. E é aquela coisa, né? Eu lembro de uma frase que eu vi também na época, dizendo assim, e foi por isso que eu fiz até o movimento. Eu gosto de. Um dos meus mentores, Rodrigo Fonseca, ele fala assim: vamos desengravidar as palavras, né? A metástase, por exemplo, o que, que ela significa? Você não aprendeu a lição, por isso eu voltei. E as pessoas falam, eu vou vencer o câncer. Não vença o câncer. Compreenda o que ele quer te mostrar. Porque se for entrar na luta de braço, ele é muito mais forte que você. Porque ele é sorrateiro e você nem sabe o que ele está fazendo. Quando você compreende, o câncer pensa, ela já entendeu a lição, eu não preciso mais mostrar para ela. A metástase você ainda não aprendeu, por isso eu voltei. Vamos olhar para isso novamente? E quando eu entendi essa palavra, eu pensei, eu não quero ter uma metástase porque eu quero viver, quero ver minhas filhas. Então eu vou olhar para minha história de vida e perceber que dor que eu estou carregando, que eu sinto que eu alimento meu corpo, minha alma, meu espírito, de algo que não é bom para mim. Aí eu fui olhar a relação com meu pai e com a minha mãe. Eu preciso olhar para essa relação. Eu preciso olhar para mim, voltar para o meu lugar de filha. Eu não vou salvar o casamento da minha mãe e do meu pai, tanto é que meus pais se separaram, mas eu posso me salvar enquanto filha. Ou seja, eu posso ter minha mãe e meu pai no coração, porque com tudo isso eu tinha que escolher ou eu amo minha mãe ou eu amo meu pai. Então eu tinha que. E nós somos 50% deles. Quando você nega uma das partes, você se nega. E essa parte, que no meu caso foi na mama esquerda, da mama direita, aliás, significa pai. Eu tinha excluído meu pai da minha vida. A mama direita só veio dizer: olha para o teu pai. Pois é, né? A direita é sempre com masculino, sempre é muita coisa, mas assim, na maioria das vezes os traumas da direita são do masculino e os da esquerda da maternidade, da amamentação e da mãe. E é É tão isso. incrível isso, né? Quando a gente vai para um hospital de câncer, igual eu convivo todas as segundas-feiras, o quanto isso é escancaradamente uma realidade, gente. Imagina, eu fico imaginando, tô aqui viajando, gente. Você imagina uma médica como a doutora Evandra, com toda essa bagagem, chegar e ter esse olhar com o paciente? É diferenciado, gente. Não tem como hoje, sabe? Eu falo que eu fico assim, eu fico lisonjeada no sentido de olhar para gente, que bom que existem médicos como você, Evandra, de ter esse olhar do todo. Porque hoje não nos cabe mais negligenciar todas as áreas. Nós temos todas elas e não podemos negligenciar. Quando você faz o tratamento com uma pessoa que te olha como um todo, a chance de você se curar é muito maior. Por quê? Porque ela não vai olhar só para tua mama, não vai olhar só para o teu tumor, ela vai olhar você como humana. E você só vai se olhar desse jeito, como humana.
E isso vale para tudo, porque sabe quando as pessoas desqualificam a dor do outro, né? Então, eu trabalho numa área de beleza, trabalho numa área de estética, o pessoal fala assim: ah, isso é supérfluo. Só que não. A dor cada um sente, o vazio, o desconforto, cada um sente do seu jeito e a gente pode respeitar todas as maneiras. Então, a sua ruga ou a minha ruga pode ser uma dor tão grande como o câncer da outra e tudo certo. Cada um vai mensurar o que vive com o seu óculos, né? Com a sua lente, como enxerga a sua vida. Mas existe uma tendência da comunidade, das pessoas e até mesmo da medicina, de colocar assim, ah, não, isso aí é besteira, isso é supérfluo, aceita, enfim. E isso magoa, às vezes, muito as mulheres, principalmente, mas muitos homens também, porque, às vezes, é negado a eles o direito de se posicionar com relação a isso, a ser vulnerável, a se incomodar com a ruga, a querer colocar uma roupa bonita. E isso também adoece. Os nossos homens hoje, muitas vezes, estão num grau de violência contra as mulheres ou contra o mundo, até muito por conta dessa pressão que é uma panela aí, né? E em algum momento vai explodir. Exatamente. Então, isso que você colocou é muito pertinente, eu acho, né? Para a gente E, discutir essa realidade na nova medicina e na nova forma de viver também. E tudo que é desconhecido, ao invés de eu conhecer, eu julgo. Nós vivemos hoje uma sociedade de julgamento. E quando a gente está julgando, a gente está dizendo assim: enquanto eu não conheço, eu estou me protegendo dessa informação. E aí, quando você vai buscar, você vai ver que ou você já fez isso, ou você já agiu desse jeito, ou você já pensou dessa forma. Vocês querem ver um exemplo disso, né? Para quem está acompanhando as redes sociais, por exemplo, né? A Virgínia Fonseca, aquela influencer, com o jogador Vini Júnior, por exemplo, né? O maior julgamento dela, que tem 3 filhos, foi para lá. E aí a gente tem uma tendência a querer julgar. Vem uma vontadezinha de entrar lá na página de Léo Dias e julgar. Aí eu disse para minha filha outro dia: filha, uma parte minha, que é julgadora, quase escreveu esse comentário. Outra parte se lembrou de que na idade dela, eu também fui atrás do seu pai. Olha que interessante como o autoconhecimento nos traz clareza. Por quê? Quando você não tem o autoconhecimento, você faz as coisas e não percebe, não se olha. Então, na hora me veio assim, onde eu se viu ir para Madrid atrás do jogador. De repente, essa parte minha jogadora que está em processo de desenvolvimento ainda. A gente não sempre volta um pouquinho, né? E é bom estar desperto para perceber e falar, peraí. A minha parte matura, já queria ir lá e pá, rebelde. Outra parte minha evoluída disse assim, mas você lembra quando você desceu para a praia atrás do pai da sua filha? Aí veio as duas partes se conversaram, tipo assim, não cabe um julgamento, cabe olhar para mim, perceber que a vida é dela, ela está vivendo no momento dela, não cabe a mim, talvez ela chegue na minha idade, vai ter uma maturidade que eu tenho hoje, não faria, não, mas naquela época eu fiz. Você imagina se as pessoas tivessem esses 3 segundos de antes de julgar, apontar o dedo para o outro, perceber que aquela parte matura que julga é a parte que precisa de luz, de desenvolvimento. Mas também existe uma outra parte de que já amadureceu. Se você percebe, o que, que você vai fazer? Você não vai julgar no post do outro. Você vai olhar para mim, vai olhar para você e vai falar assim: cara, que bom que eu já tenho um pouco de conhecimento, mas tem uma parte minha ainda que não tem. O mundo seria outro. Mas por isso que eu volto lá no começo. Vivemos uma era de pessoas infantilizadas, reativas, na fase da criança ou da adolescência, E onde eu birrentas, escolho, né? e birrenta, onde eu escolho um partido, você escolhe o outro, eu estou certa, eu estou errada, vamos brigar por isso. Eu tenho um grupo de amigos, você tem outro. Isso mostra um perfil, estou falando dos brasileiros principalmente, de um perfil de falta de amadurecimento. Então, hoje, se a gente olhar, 3% só das pessoas buscam autoconhecimento, 27, 97% estão causando. Você imagina se E isso é querendo inverso? que nós engolamos, goela abaixo, uma realidade que é própria. Então, assim, eu penso assim e você é obrigado a aceitar como eu penso, como eu ajo. Mas isso é
Conversa pano pra manga. Mas É tem outra muito, live tem mesmo. muito. Mas isso trazendo para o câncer de mama, o que que é, gente? Nós estamos no Outubro Rosa. É um mês de falar de câncer de mama. Mas o câncer é uma parte que vem te avisar, assim como uma dor de ouvido, assim como ela disse, uma doença de pele. Às vezes você está ouvindo aqui essa live, você não tem câncer de mama, mas você está com uma dor na coluna. Você está com uma alergia na pele. E você está achando que é besteira, vai passar. Ao invés de você procurar um médico que olha para todo esse contexto, procurar a tua parte emocional para ver o que está acontecendo. Por quê? Hoje é uma dor na coluna, hoje é uma doença de pele. Mas isso pode caminhar para algo mais grave se você não olhar para você. Então, olhando para, tirando o telhado da casa, perceba que outubro rosa, setembro amarelo, ele vem como alertas. Para quê? Para a gente olhar, se você for olhar o ano inteiro, para você se olhar todo mês para uma área da sua vida. E aí você falou um tema importante que foi o Setembro Amarelo, mas que como desenvolvedora humana e como terapeuta foi importante lembrar. A gente está aqui agora já no finalzinho da nossa live, mas eu queria que você posicionasse, porque a gente sabe que você trabalha com as duas áreas, né? Com a saúde mental e trabalha também com essa área de suporte à sobrevivência dentro do desafio do câncer. Então, conta um pouco para nós isso daí. Eu falo que quando, com tudo, né? Hoje eu tenho 25 anos na área do autoconhecimento e a minha escola, minha pós-graduação são as pessoas. Hoje eu consigo. Eu acabei de fazer um treinamento domingo agora, onde ali, inclusive, tinha uma pessoa com câncer de mama, e você percebe os comportamentos que a levam a adoecer. Então, hoje eu consigo estar 2 passos à frente. Por exemplo, o que essa pessoa está repetindo diariamente que ela vai receber ou uma notícia boa ou uma notícia ruim, como a doutora falou. A mente. Tudo começa na mente, que gera um sentimento, que faz você ter um comportamento e gera um resultado. Então, gente, onde nós devemos começar? Pela mente. É mês de fazer exame? Mente. Já marca os seus check-ups aí. Deu alguma coisa? Procura um médico, usa a mente. Vou procurar o médico disso, médico daquilo. Eu tenho 57 anos, eu tenho que fazer colono. Mente. Vou trabalhar minha mente. Para quê? Para eu perceber quais são os comportamentos que eu estou repetindo. Qual é o meu padrão? Eu sou muito reclamona, eu sou mimizenta, eu sou negativa. Vai olhar para isso. Por quê? Porque se eu trabalhar minha mente, mudar a mente, como a doutora falou, temos uma tendência de olhar 4, 5 vezes mais para o negativo, é fato que a minha mente está tendenciosa a ser negativa. Então, para que ela mude um pouco, eu preciso fortalecer isso aqui. Quando eu fortaleço isso e eu experiencio um novo resultado, eu gosto do resultado, eu vou querer mais do mesmo. E aí você vai buscar cada vez mais e você vai perceber que a mente mente, mas você pode ter domínio sobre ela quando você acorda. Porque quando você está dormindo, já dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você só precisa despertar. Porque enquanto você ficar olhando para o outro, que o outro vai mudar, que o outro está errado, você está sonhando que ele vai mudar. Quando você olhar para você, você vai despertar. Não, o que que eu dependo do outro? Por que que eu preciso do outro? Quem tem que vir me salvar que não me salvou na infância? Qual é o meu lugar, né? E qual a Qual é o meu potência que devido eu lugar? tenho, qual é a potência que eu tenho de eu mesma fazer o controle, a gestão e gerenciar tudo isso, né? Porque nada muda se a gente não muda. É aquilo que você falou. A mente vai repetir, ela vai gostar, e aí o comportamento fica outro, né? E você falou, nada muda, como que foi a frase que você falou? Nada muda se a gente não muda. E aí eu vou acrescentar, tudo muda quando algo muda. Sim, Entendeu? Então, uma mudança de uma vírgula. comportamento. Acordou de manhã, agradeceu, colocou umas músicas para você agradecer. Ah, isso é psicologia tóxica, dê o nome que quiser, mas dá resultado, meu amor. Um dia você vai, quando você faz mais de um mês esse tipo de atitude, você vai aprender a viver, gerar energia. E aí, eu costumo dizer, não existem dias maus. Existem dias que você governou ele muito ruim.
Quando você passa a governar seu dia, nenhum dia passa a ser mal. Ah, mas e se acontece uma coisa que não estava previsto? Você sabe administrar, porque você sabe que faz parte da vida adulta. Quem não quer enfrentar desafio está na criança. Criança não prospera, criança não tem relacionamentos fortes, criança não crescem. Então, precisamos vir produto e lidar com as consequências, que a vida Pois sempre é. vai trazer. Então, tem ventos bons e marés boas. E da mesma forma, se a gente não mudar a vela de lugar, não vai aproveitar o que tiver ou o revés. E se a gente não remar porque não tem vento, também não saímos do lugar. Então, E não marujo aproveita o bom, passeio, né? Porque essa vida é um pois é. passeio, né, Evandro? Pois é, marujo bom sabe o que fazer. A gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa live. Eu só quero te agradecer Isso. demais. E, assim, foi um papo super bom. Falamos de um montão de coisas. Quero que você fale agora as suas redes sociais, quando é que você tem o próximo curso, conta tudo, Então nesse vamos lá, finalzinho gente. aqui. Aqui em cima, onde está o nome da doutora Evandra, tem uma setinha que você pode clicar, vai estar lá, Eliana Pigato, só me seguir. Eu sempre gravo lives, eu tô processo agora de reestruturação, eu tô com uma mentoria eu tô na primeira turma, indo para a segunda. Eu finalizei agora um processo, né, porque tudo muda, de uma mentoria que é a reprogramação emocional, 56 turmas eu dei. Eu tenho 2 treinamentos presenciais, que é o Permissão, que é um dia que eu trabalho a relação sua com a sua mãe e com a avó materna. E eu tenho outra que é desbloqueio emocional. São 3 dias num hotel, onde você vai, ou marido e mulher, ou separado, é para homem e mulher, onde a gente passa por um desbloqueio emocional. E eu trabalho tanto no online quanto no presencial. Quando você me acompanha pelas redes sociais, você vai saber muito do que eu coloco ali nos stories, no feed. E o que eu trabalho, gente? Você se libertar daquilo que você tem carregado que não é seu, porque o que é seu é muito leve. Então, já dizia aquela frase: Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Só que quando você carrega o do outro, fica pesado. Então, quando você carrega o seu, com certeza a sua vida é mais leve e automaticamente você prospera. Então, só me seguir lá que você vai conhecer um pouquinho do que eu trago lá nessa página. Nossa, teve muita gente assinando aqui, pessoal, olha, aqueles que a gente não conseguiu responder, estamos respondendo agora, vocês são muito queridos, ó, para vocês fazem Delícia. parte da nossa vida, da nossa construção. Eu sou muito feliz porque encontrei essa mulher super potente aqui do lado da minha vida, dentro da minha vida, e a gente já trocou bastante figurinha, então, muito, muito obrigada por tudo sempre. Sigam, ela está aí nas redes sociais com um trabalho lindíssimo, fazendo lives, todo dia tem uma pérola para a gente coletar e enriquecer a nossa vida. E eu espero que tenha valido essa experiência que ela passou na carne e transferiu para vocês nesse Outubro Rosa. Eu acho que se eu pudesse, eu não sou sobrevivente de câncer, eu sou outro tipo de sobrevivente, eu tive uma doença grave e sobrevivi, mas se eu pudesse todos os dias fazer com que minhas pacientes ouvissem alguma coisa boa, seria o que você compartilhou conosco hoje. Então, muita gratidão por abrir essa história tão linda e de tanta potência. E é E isso, só, gente. e só para finalizar, é assim, eu pouco falei do câncer, eu não sei se vocês perceberam, porque eu quero É, finalizar com essa frase: não importa o que te aconteceu, mas importa o que você vai fazer com o que te aconteceu. É sobre isso. é sobre isso, exatamente. E é por isso que vocês aí, olha, viveram um momento lindo, único, porque não é exatamente isso, não é sobre as coisas que nos acontecem, mas aquilo que a gente constrói em cima delas. E se a gente está aqui, de alguma forma, tudo que aconteceu, nós passamos, nós sobrevivemos e por isso somos muito, mas muito vitoriosos. Então, parabéns para você, Eliana, parabéns para mim, Obrigada. parabéns para você que está aí do outro lado e qualquer dia desses a gente volta em outra live. Só sigam firme, gente. Tem muito para se viver e a vida vale muito a pena. É isso. Pois é. Beijo grande. Obrigada, meu amor. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.